Você, assim como eu, é uma pessoa que ama viajar? E se você ama viajar e tem aquela viagem que você já está desejando há muito tempo, mas não faz ideia de como se planejar para essa viagem, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar quais são os aspectos essenciais que você precisa considerar na hora de realizar esse sonho. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de Finanças para Servidores Públicos, e hoje vou compartilhar com vocês um passo a passo para você realizar essa viagem dos seus sonhos. Eu confesso para você que para mim é algo muito agradável falar de viagem, afinal eu realmente sou apaixonada por viajar, viver essas novas experiências, conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, realmente isso me encanta. Se você também é uma pessoa que é apaixonado por isso, só que na verdade não tem realizado isso tanto quanto você deseja, ou simplesmente tem aquela viagem dos seus sonhos que você ainda não começou a planejar, eu vou te passar agora o passo a passo para que você realize essa viagem da melhor maneira possível. Porque alguns aspectos são muito importantes você considerar, e esses aspectos eles precisam ser considerados antes da viagem. Então, quanto mais antecedência você tem, mais planejada a sua viagem será e de forma mais tranquila também. Então, são alguns aspectos que você vai considerar antes de viajar e que você precisa também considerar durante a viagem. Então, se hoje você tem um objetivo de viajar, o ideal é que você tenha um período para fazer esse planejamento, porque é importante que a gente viaje, né? Mas que a viagem seja agradável. Mais importante também é que quando você retorne, você também continue tendo essa alegria, porque é bem comum a gente saber de pessoas que viajam e não se planejaram de forma adequada, acaba vivendo uma viagem, quem sabe muitas vezes ali conturbada, porque não prestou atenção nos detalhes que precisaria considerar e acaba ali perdendo tempo, né? Até mesmo ficando chateado nessa viagem que era para ser algo muito agradável. Claro que a gente não tem como prever tudo, não tem o controle de todas as situações, mas esse vídeo aqui é para a gente falar sobre aquelas situações que a gente tem controle e que a gente pode prever antes que elas aconteçam, para que dessa maneira a gente possa se prevenir, ou seja, se planejar, caso elas aconteçam, não estrague a sua viagem. Então vamos lá para esses aspectos? E o primeiro aspecto muito importante para você considerar é você definir que tipo de viagem você quer fazer. E nesse momento você vai considerar que esse tipo de viagem é baseado no seu orçamento, ou seja, você já separou um valor e aí a partir desse valor é que você vai definir o local que você vai viajar. Esse é um aspecto que você pode considerar. Ou não, você já tem um local onde você realmente deseja ir, já é um país ou uma cidade específica e você quer ir para aquele lugar. Nessas condições, o orçamento não é a questão que você vai priorizar, né? Você já tem o local definido, o que você vai ver então é qual é a melhor opção para você viajar para esse local. Então, dentro das oportunidades oferecidas, qual é o melhor custo-benefício para você realizar essa viagem? Então, considere primeiro esses dois aspectos, que vai ser o primeiro passo para que você possa começar esse planejamento. Você vai se basear no seu orçamento, o valor que você tem disponível, ou não, o orçamento não é prioridade e você vai dar prioridade para o local que você deseja ir. Depois que você considerou isso, aí sim você pode ir para o outro passo que realmente é muito importante também. Então, para onde você quer ir? Definir o destino ou os destinos é fundamental. Você quer visitar uma cidade em específica, uma região, um país ou mais países? Depois dessa definição, você vai pensar então nos custos, né? Que é algo muito importante para se considerar. A partir de agora, então, você poderá se aprofundar e pesquisar o que fazer. Quais são os melhores pontos turísticos? A escolha do hotel, como se locomover, quanto que vai custar essa viagem e tudo mais que envolve a organização do seu roteiro. Depois de você pesquisar essas condições e custo, é hora de olhar muito bem o seu orçamento. Afinal, é importante que suas contas estejam em dia para que você possa, então, investir nos seus sonhos. E aí, caso você perceba nesse momento que o valor que você tem disponível não é suficiente para realizar essa viagem na data que você deseja, nada de ficar triste por causa disso, tá? O planejamento ele vai exatamente te permitir fazer os ajustes necessários e te trazer consciência do que você precisa fazer para realizar esse sonho. Como eu sempre falo, a gente não desiste, a gente faz ajustes. Então estabeleça suas metas, organize as suas contas e comece a poupar.
tendo o objetivo, fica muito mais fácil de você ser determinado para guardar esse dinheiro. Depois que você definiu isso, quando é que você vai viajar? A melhor época para viajar é fora de temporada, ou seja, distante das férias escolares e dos feriados. Os preços são mais baixos, você pode encontrar promoções e pacotes interessantes, e os locais ficam muito mais tranquilos. Mas, se você é fã do agito e adora viajar para locais badalados, na alta estação, então você tem que estar ciente de que você precisa pagar um pouco mais por isso. Depois que eu fiz a minha primeira viagem em baixa temporada, eu confesso para você que eu não quis mais realizar viagens em alta temporada. Mas isso é algo muito particular. Quando eu falei que a melhor opção é viajar nesse período, é quando eu estava considerando o aspecto financeiro, né? Então, quando você viaja na baixa temporada, além de você economizar, você tem um ambiente muito mais tranquilo. Se esse for o seu objetivo, de curtir ali com a sua família, de ter um momento muito mais tranquilo, então é importante você considerar em qual estação você vai viajar. Mas, caso você goste da badalação, tá tudo certo. É a viagem que você quer fazer, é a maneira, a sua maneira, a maneira como você deseja viajar, que é a maneira correta. Você simplesmente precisa realmente se organizar mais para isso, porque nesse momento os gastos são bem maiores, os locais são bem mais movimentados. Se por acaso você quer visitar pontos turísticos, você tem que estar ciente que vai, quem sabe, ter que esperar, ou quem sabe não conseguir visitar aquele ponto naquele dia que você deseja. Então são alguns aspectos que são importantes considerar de acordo com a viagem aí que você realmente deseja fazer. Mas que a viagem seja a viagem dos seus sonhos, né? Que aconteça da maneira como você realmente deseja. Isso que é importante. Depois que você definiu qual é a data da sua viagem, você vai definir então quanto tempo você tem para fazer essa viagem. O tempo que você pretende ficar nesse local, né? Quantos dias, quantas semanas, é 1 ou 2 semanas? Essa é uma informação muito importante para você considerar, pois a partir dessa informação é que você vai definir o ritmo da sua viagem. É uma viagem mais tranquila, onde você tem mais tempo para conhecer os locais? Vai ser um dia você conhece um local? Ou você vai precisar visitar mais de um local por dia? Então, essa questão do tempo, ela vai dar a flexibilidade que você poderá ter em relação ao seu roteiro, né? Quantos lugares a mais você vai poder conhecer? Se realmente vai ser uma viagem um pouco mais curta, você tem que escolher, então, quais são os locais que você vai visitar. Então, considerando que o tempo que você vai ficar no local vai influenciar também no preço da sua viagem. Depois que você definiu também a questão do tempo, você vai fazer uma lista de tudo que é fundamental para você levar na viagem. Essa é uma dicasinha que eu peguei da minha mãe, ela sempre fazia isso e faz muito sentido. Faça uma lista com todos os itens que são essenciais para a sua viagem, que você não pode esquecer. E aí, à medida que você vai se organizando, você vai lembrando de outro item, acrescenta na sua lista, porque aí você não corre o risco de esquecer aqueles itens básicos que vai fazer muita falta na sua viagem. Então, com a listinha ali na mão, vai ser bem mais difícil você esquecer algo que é realmente muito importante. Então, nessa listinha vale incluir desde o dinheiro, o passaporte, o travesseirinho para o seu pescoço para relaxar no voo. Então, inclua todos os aspectos que você considera importante, mesmo que você acredite que você não vai esquecer, anota porque você acaba esquecendo, tá? Então, essa lista ela vai te ajudar a ter esse controle. Outro aspecto muito importante, gente, para considerar é o seguro viagem. Eu recomendo que você faça sempre um seguro viagem, principalmente se a sua viagem ela for para o exterior. Então, é impossível a gente prever o que vai acontecer, né? Por mais que a gente faça um planejamento, a gente não tem o controle de tudo. Então, é muito melhor você estar prevenido. E quando você vai ver o custo, né, desse benefício, ele é muito mais baixo do que você até imagina. Eu realmente pensei que para fazer um seguro seria muito mais caro, mas o valor que você paga vale a pena e vale a pena você economizar com isso e correr um alto risco, né? Então, antes de viajar, contrate aí um seguro que seja adequado para a sua realidade. Depois disso, você vai ter que descobrir também como ter acesso à internet lá no local para onde você vai, principalmente se for para fora do Brasil, né? Consulte se o hotel sobre a acessibilidade da rede Wi-Fi, verifique se há pontos de venda de chip no aeroporto, ou então compre um chip aqui mesmo, né? Você pode assinar também um serviço que já garanta um pacote de dados lá no exterior. Então são coisas, são detalhes que você pode
cuidar antes da sua viagem e que vão trazer muito mais segurança. Eu simplesmente não abro mão de ter segurança para viajar, então ter acesso à internet no local onde eu chegar, para mim é muito importante, porque qualquer imprevisto que acontecer ali, você consegue se comunicar, né? Consegue buscar ajuda, pedir ajuda para poder resolver essa situação. Como a gente nunca sabe o que pode acontecer, o importante é que a gente esteja aí resguardado desses imprevistos, né? Na verdade, esteja preparado caso eles aconteçam. Outro aspecto que é muito importante você considerar também é o vestuário. Porque quando você vai realizar uma viagem para um clima muito diferente do que a gente está acostumado, então é necessário que você compre uns itens específicos para essa viagem. Quando eu fui fazer a viagem para o Chile mesmo, era na época do inverno, então tinha vários acessórios que eu não tinha, que a gente não utiliza aqui, né? Então eu precisei fazer o levantamento de quais eram esses acessórios e comprar aqui. Na verdade, eu fiz uma avaliação, se vale a pena comprar antes ou chegar no local e comprar. Você pode fazer essa pesquisa também para ver o que é mais interessante. Dependendo do local, né, você vai entender que os valores lá são muito mais baixos, se a moeda de lá for diferente daqui e a moeda daqui foi mais valorizada, então vale a pena você realizar a compra desses itens lá. Lembrando que pelo menos um item básico você já precisa ir, né, preparado para quando você chegar no local e depois comprar os demais. Eu, na época, preferi comprar, né, tudo aqui. Eu vi que a diferença não era muito grande dos itens que eu precisava, mas eram itens fundamentais, porque eu estava indo, né, conhecer a neve, estava indo viver experiências naquele ambiente, que a temperatura era bem diferente daqui, e quando você não cuida desses detalhes, você acaba perdendo, né, a possibilidade de aproveitar essa viagem, porque fica desconfortável, porque está faltando itens que são básicos para que essa viagem aconteça da melhor maneira. Então preste atenção nos itens que são fundamentais para esse tipo de viagem que você vai fazer. Depois você vai pesquisar sobre a quantidade de regras de despacho de bagagem. As novas regras do tamanho de bagagem adotadas pelas companhias aéreas, elas têm aumentado bastante o custo para despachar. Então presta atenção qual é a mala que você pode levar, né, a sua mala de mão, quantos quilos realmente você pode levar e descubra também qual é o valor para você fazer o despacho da sua mala, caso você precise levar algo maior. O indicado é que você leve somente itens realmente ali necessários, importantes para evitar o despacho da mala e até mesmo quando você não despacha, você tem mais ali comodidade, né? Já desceu, já desce com a sua mala, já tá tudo pronto, então fica muito mais fácil, até mesmo evita aí a questão de perder a sua mala no percurso, né? E aí uma coisa que é importante você considerar é, caso você vá fazer um voo que ele tenha escala, é importante que você considere se no outro percurso que você vai, se as regras são as mesmas do local onde você está embarcando. Já aconteceu com amigos que foram viajar e eles não se atentaram a isso, então eles despacharam a mala aqui no Brasil. Quando chegou no outro país, eles descobriram que as regras para despacho das malas era diferente. Então eles acabaram pagando um valor muito alto para despachar essa mala, sendo que eles não tinham considerado isso. Então fique atento, se dentro do percurso que você vai fazer, se você vai ter, né, uma escala, se essa questão do despacho da mala já está incluso também, ou não, se você precisa pagar a parte, porque se você precisar pagar, geralmente não é um valor muito baixo. Outro aspecto que você não pode esquecer é para você precisa definir os meios de pagamento que serão usados na viagem. É sempre importante ter duas ou mais formas de realizar os pagamentos, porque aí você fica mais tranquilo, caso uma opção não seja possível, você já tem uma outra opção ali disponível. Então saiba quanto é o custo, por exemplo, de usar o cartão de crédito internacional. Porque muitas vezes as pessoas levam susto porque fazem uma compra e na hora de pagar não considerou aquelas taxas que você deveria pagar. Então é importante conhecer quais são os custos que incidem sobre esse tipo de pagamento, para evitar surpresas quando você voltar, né? Que essa viagem, que na verdade é a realização do sonho, não se torne aí um pesadelo. Uma coisa boa que aconteceu foi que desde o dia 1º de março de 2020, né, os cartões de crédito agora, eles são obrigados a cobrar o dólar do dia da compra e não do fechamento da fatura. Então é algo que já facilita, porque no momento em que você vai realizar a compra, você já sabe quanto que você vai pagar por ela, né? Devido de acordo ali com o valor do dólar. Então isso facilitou, porque antes você comprava e acabava pagando só no fechamento da fatura se isso tivesse uma alta do dólar
dólar, você acabava pagando muito mais caro. Então, mas sempre verifique qual é a cotação que está sendo cobrada ali naquele momento, quais são as taxas que estão sendo cobradas no seu cartão antes de realizar a compra. E lembre que para você sair, comprar com seu cartão lá fora, você precisa habilitar essa opção. Então, entre em contato com o cartão de crédito, né? E informe que você vai viajar para que eles possam autorizar a sua viagem lá no exterior. Uma opção muito importante que você pode considerar é se uma conta digital internacional, se ela vai ser interessante para você. Essa é uma opção nova, mas que eu acredito que traga uma vantagem muito legal, e a principal vantagem é a possibilidade de você enviar o dinheiro da sua conta corrente em reais para a sua conta digital internacional na moeda estrangeira. Então isso é muito legal, né? Você, de uma forma muito fácil, de uma forma muito prática, e o contrário acontece também. Né, essa transação você pode fazer a transferência, né, da moeda estrangeira para o real, então vai ter essa comodidade. E aí, como você faz essa transação de uma forma simples, às vezes até mesmo imediata, você pode ganhar tempo e ficar muito mais confortável esse processo aí para você. A conversão que é adotada nessas transferências, a conversão adotada nessas transferências, ela costuma ser bem mais vantajosa do que você comprar nas casas de câmbio ou utilizar o cartão de crédito devido às taxas que você vai pagar. Então, ainda são poucos os bancos que oferecem esse serviço aqui no Brasil, mas é interessante que você pesquise se essa é uma opção interessante para você e se você se adequa aí a esse serviço que está sendo oferecido. Se você está com uma viagem marcada ou pretende viajar em um período específico e para um local em que a moeda seja o dólar, é importante que você se organize para começar a adquirir esse dinheiro, né? Adquirir aí qual é a quantidade que você realmente vai precisar. Então faça o levantamento de quanto que você vai precisar para essa viagem e a partir daí você cria uma estratégia para adquirir esse dinheiro. Então pode ser que você compre pequenas quantias de tempos em tempos, como uma vez por mês ou a cada 2 semanas. Quando você compra dessa maneira, você evita de comprar num preço muito alto, ou seja, comprar todo o valor necessário de uma vez, você pode pagar um valor muito alto, porque se naquele momento o dólar estiver muito alto, você acaba pagando muito mais. Então pesquise em mais de uma casa de câmbio, evite deixar para comprar moeda também na casa de câmbio dos aeroportos. Esses locais, eles geralmente oferecem as piores, né, taxas ali, as piores cotações. Então consulta também a lista dos locais autorizados no Banco Central. Então você pode entrar no site do Banco Central, você vai ter uma lista ali dos locais que são autorizados para você poder realizar a compra do seu dólar, né? Não deixa para trocar o dinheiro no país destino, porque as casas de câmbio de outros países, geralmente elas não têm muito interesse na nossa moeda, né? A nossa moeda não é valorizada nesses locais. Então, se eles não têm muito interesse, acaba que eles não fazem uma boa oferta, né? Acaba não fazendo uma conversão muito interessante. E aí você acaba perdendo dinheiro com isso, né? Geralmente as opções que tem, elas não são muito vantajosas para a gente. Então, depois que você definir o valor, já vá comprando aos poucos esse dólar até a data que você vai viajar, porque aí você pode economizar nesse processo. Como você pode ver, são vários aspectos que precisam ser considerados na hora de você realizar a sua viagem. E aí, por isso que é importante que você considere viajar com o máximo de antecedência possível, né? Então, quando você pensar em viajar, já comece a planejar. Se você quer viajar ano que vem, comece o planejamento agora. É bem comum a gente ver pessoas que querem viajar de última hora, quem sabe em uma semana, define para onde vão, o que vão fazer. Essa viagem pode até acontecer, mas provavelmente ela vai sair mais cara e é bem provável que você não esteja preparado para algum imprevisto caso ela aconteça, né? Não que a gente tenha que todas as vezes ir totalmente planejado, né? Não pode fazer algo que surge uma oportunidade e não aproveitar. Não é isso, mas quando você quer realizar aquela viagem dos sonhos, que você já sabe para onde quer ir, ou quem sabe o valor é mais alto, então o importante é que você considere com antecedência os aspectos que vão influenciar na qualidade da sua viagem. Então você precisa estar atento a isso para que, se o seu objetivo é ter uma viagem tranquila, tanto nos aspectos financeiros também, quanto nos aspectos de aproveitar, usufruir dessa viagem e mais ainda, poder ficar muito feliz e satisfeito quando voltar dela, é importante que você faça essas considerações e comece o planejamento com o maior tempo de antecedência possível. Então, são vários aspectos que precisam ser considerados, vamos só relembrar quais são eles.
O primeiro, né, que você vai considerar é sobre o orçamento ou então o local. O que vai definir essa viagem, né? Qual é o aspecto que você vai considerar primeiro. Depois você define o local para onde você vai e aí você vai definir em que data que você vai realizar essa viagem, né? Dependendo, considerando o clima, considerando também depois o período, quantos dias você tem disponível para realizar essa viagem e lembrando que isso vai influenciar no valor da sua viagem, né? Porque quanto mais tempo você ficar, mais você vai precisar de dinheiro ali para se manter nesse local, né? E os gastos acabam aumentando também. Fator muito importante para você considerar. Depois você vai fazer, né, uma lista do que é essencial levar, para depois você não esqueça dos itens aí que são fundamentais, considerando que o local que você vai, dependendo, né, se for um clima muito diferente do que você está acostumado, considerar quais são os itens aí que você precisa realmente levar para essa viagem, considerar em relação à questão do acesso à internet nesse local, como que você vai acessar a internet, já se programar para quando você chegar no local você ter acesso, né? Ou já saindo daqui com um plano habilitado, ou tendo acesso lá no aeroporto mesmo, assim, quando você chegar. Outro aspecto também que nós falamos que é muito importante em relação às suas bagagens, essa questão de despachar as bagagens, essa questão de valores, isso tem causado muito problema na viagem das pessoas quando você não considera, porque assim, é algo que às vezes a gente não dá tanta importância, mas se você perde a sua mala, né, ou se você não pode levar a sua mala, acabou a sua viagem, né, acaba prejudicando ali, você vai ficar frustrado, vai perder coisas importantes, então é importante que você analise direitinho aí esse aspecto do despacho da bagagem, tá? Considerando aí se você tem um voo com escalas, fica muito mais atenta a esse detalhe aí também. E aí depois que você considerou essa questão das bagagens, a forma como você vai pagar, né? A forma de pagamento também é muito importante. Não deixe para pensar nessa forma de pagamento somente quando estiver fora. Sempre leve uma opção a mais para caso o dinheiro ali não seja suficiente e você queira aproveitar uma outra oportunidade, você tem um cartão ali já habilitado, então é bom você considerar isso também, a questão da habilitação do cartão, e aí já trazendo um aspecto que o fato de você habilitar o cartão não significa que você vai sair gastando de forma desordenada, mas deixa ali como uma opção mesmo, para caso seja necessário, você não vai atrapalhar, né, não vai perder a sua viagem, porque você não cuidou desse detalhe, mas sempre tenha definido, né, e aqui já é algo novo que eu quero acrescentar para você, tenha definido qual é o valor que você vai gastar com essa viagem. Outro aspecto, as pessoas muitas vezes não consideram. Vão para a viagem e lá começam a gastar e quando retornam, gastaram um valor muito maior do que realmente poderia, um valor que não cabe no seu orçamento. Então faça esse planejamento, defina quanto que você vai gastar. O ideal é que você defina quanto que você vai gastar diariamente. Depois que já pagou o hotel, depois que já pagou a viagem, né? Ali, defina quanto por dia que você vai gastar, com passeios, com alimentação, porque aí diariamente você vai fazer esse controle. Se você já gastou um valor que você acredita que naquele dia já extrapolou, no outro dia você compensa, né? Já talvez evite, quem sabe, se alimentar em locais mais caros, ou quem sabe um passeio mais caro que você estava considerando, mas você não vai abrir mão do que é importante, mas é importante que você tenha um controle de quanto você pode gastar diariamente, para que aí no final da viagem você faça aí, até o final da viagem você faça os ajustes, consiga aproveitar o máximo possível, mas sem sair do seu orçamento, né? E aí dentro disso também, o ideal é que você tenha sempre uma reservazinha para caso haja algum imprevisto. Muitas vezes a pessoa já leva o cartão de crédito exatamente para isso, né? Leva já o dinheiro suficiente que vai utilizar, mas está com o cartão de crédito habilitado ali, porque caso surja alguma necessidade, você pode recorrer a esse meio, mas se você está se organizando com antecedência, você pode criar uma reserva específica para esses gastos, para algum imprevisto que aconteça. Te garanto que você, considerando esses aspectos, você vai realizar uma viagem muito mais tranquila, uma viagem onde você tenha a tranquilidade de planejar com antecedência, escolher os melhores locais, escolher os locais mais em conta, né? Porque quanto mais antecedência você tem, mais opções de escolher hotéis melhores e mais baratos. Quanto mais em cima da hora você deixa, né? Menos opções vai ter, mais caro vão estar, tanto as passagens quanto também o hotel que você vai ficar.
E considerando nesse momento, né, a gente pode falar, nós estamos em um momento de pandemia, onde as pessoas não estão viajando, mas as viagens elas estão sendo retomadas. Se você já se sente seguro para viajar, é importante que você tome todos os cuidados. E aí as companhias elas estão oferecendo uma oportunidade agora, que é de você remarcar o seu voo, né, por até 3 vezes, sem você pagar uma taxa por isso. Então, se é interessante, você tem uma data, mas se for preciso chegar nesse momento, você pode remarcar, né, o seu voo sem ter um custo, que é algo bem positivo, né, que geralmente quando você precisa remarcar, você vai pagar um valor muito alto. E nesse momento nós temos essa vantagem de poder fazer essa remarcação, se for necessária, sem nenhum custo adicional. Então, a ideia é que você se organize, que você se planeje, mas entendendo que o planejamento, ele não vai fazer com que a viagem seja exatamente da maneira como você está planejando, né? A gente cria uma estratégia, mas tem coisas que estão realmente fora do nosso controle. Mas não é isso que vai atrapalhar a sua viagem. É preciso que você considere uma flexibilidade aí também, tanto no seu roteiro, né, quanto nas atividades que você vai fazer, para que caso haja algum imprevisto, isso não venha aí atrapalhar toda a sua viagem, tá bom? Eu espero que essas dicas realmente tenham feito sentido para você, que realmente te ajude a planejar a sua viagem, que você realize essa viagem que você tanto deseja e merece. Se você gostou dessas dicas, diz aqui para mim, deixa aqui o seu comentário, vai ser um prazer para mim poder ler e poder te responder caso você tenha alguma dúvida também. Deixa o seu curtir e compartilha esse vídeo com quem sabe um amigo, quem sabe um familiar que você quer que realize essa viagem com você também. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço!